Olá, pessoal! Hoje falarei um pouco sobre Camões e sua poesia épica, Os Lusíadas. Pouco se sabe sobre a vida de Camões. Há incertezas, há dúvidas. Acredita-se que, em decorrência de seu tio trabalhar em um convento, Camões tenha adquirido conhecimento, certo? Na África, no serviço militar, Camões perdeu um olho. Em seguida, em decorrência de seu comportamento briguento, recebeu o apelido de Trinca-Fortes. Ao viajar às Índias, para as Índias, Camões permaneceu durante muito tempo, 16, 17 anos distante, e há uma lenda de que em um naufrágio ele escolheu salvar os Lusíadas, preferiu salvar os Lusíadas, o seu poema épico, a salvar sua companheira. Então são fatos aí, são histórias que envolvem a vida de Camões. Bom, Os Lusíadas é um poema épico. Então, primeiramente, o poema épico, o que é um poema épico? O poema épico vem das epopeias, Então Camões segue o modelo das epopeias da Antiguidade Clássica. Ilíada, Odisseia de Homero, na cultura grega, Eneida de Virgílio, com o herói Enéas da cultura romana, enfim, ele segue esse modelo. Depois nós falaremos um pouco sobre a estrutura de Os Lusíadas e esse modelinho seguido aí. O texto épico, o poema épico, é uma narração, tá? Uma narração em versos. Então, mostra, evidencia fatos heróicos numa linguagem elevada, Então, canta, louva, reconhece os feitos heróicos de um povo. Em específico, Os Lusíadas louva a viagem de Vasco da Gama às Índias, reconhece, louva e engrandece o povo português, Então, o expansionismo lusitano, tá? O que ocorre? Essa viagem que o Camões fez às Índias fez com que ele percebesse, como que esse projeto de expansão aí, através dos mares, através de mares nunca antes navegados, esse projeto português alcançou grande visibilidade. Então ele consegue enxergar aí os domínios, o poder de Portugal na época. E Os Lusíadas, qual é então o herói de Os Lusíadas? É Vasco da Gama, que faz essa viagem, mas é também o povo português, Inclusive, Vasco da Gama, em Os Lusíadas, começa a contar a história de Portugal, desde o condado portucalense até aquele momento, tá? Falando aí dos seus reis, de toda a sua história. Então, em Os Lusíadas nós temos personagens históricas, nobres, reis, tá? Mas nós temos também mito, Então, no começo também tem o Concílio dos Deuses, enfim, faz referência à mitologia. Nós temos esses referenciais, tá certo? Então, o texto épico engrandece, valoriza, louva, tá? Um povo heróico. Eu vou ler aqui um trechinho do início de Os Lusíadas, para nós entendermos o primeiro canto. Então, Os Lusíadas, falando antes da estrutura, tem 8.816 versos. Ufa, é bastante coisa, 1.102 estrofes, com versos de oitava rima, a estrutura de rima AB, 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 CC, e versos decassílabos. Então tem uma estrutura também louvável, que merece reconhecimento aí, tá? Então, e por que cantos? Se é um texto que engrandece, que reconhece, nada melhor que o canto, essa valorização, esse louvor. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, cantando espalharei. Então aqui justifica o motivo do canto, o louvor, o reconhecimento. E uma questão aqui bastante importante é que ele cita a fé,
Quando nós falamos em literatura portuguesa, nós nunca deixamos de mencionar o cristianismo e o catolicismo, tá? Ah, mas nós estamos no Renascimento, momento que valoriza a razão, o predomínio da razão, esse homem, né, que olha suas potencialidades, que sai aos mares nunca dantes navegados, muito bem, mas o povo português é um povo católico, né? Então, e a história de Portugal, né, a história anterior, também traz aí as marcas fortes do cristianismo e do catolicismo. Então, o Camões ganhou um pontinho aí quando ele menciona uma notinha muito boa, quando ele menciona essa questão, esse fato do cristianismo em seu texto, tá? Mesmo sendo um texto renascentista, ok? Não tem como deixar, melhor dizendo, de mencionar a igreja na história de Portugal, por exemplo, tá? Então Camões faz isso, ele louva, ele reconhece. Estrutura. Então nós temos a proposição, a invocação, a dedicatória, a narração, que é a grande parte, e o epílogo, né? Proposição, Vasco da Gama vai viajar às Índias. Invocação, então ali é referência aos mitos, né? Então nós temos o quê? Camões invoca as Tágides, né? As ninfas do rio português, valorizando então também um aspecto da cultura portuguesa, o rio, certo? Depois nós temos a dedicatória, que é a Dom Sebastião, rei na época da publicação de Os Lusíadas. Foi publicado em 1572, ok? Depois da dedicação, e que pagou Camões, né? Durante um bom tempo deixou uma pensão para Camões. Também, fazendo parênteses aí, sabe-se que Camões perdeu tudo, né? Não conseguiu nem ter aí um enterro digno na época, morreu como indigente. Hoje existe o local lá, o túmulo de Camões, onde é valorizado, lá em Portugal, tudo, mas não, a morte dele não foi uma morte, vamos dizer que digna na época, né? De celebrações fúnebres, enfim, reconhecida. Ele não morreu com dignidade de um grande escritor, um escritor reconhecido, por exemplo, tá? Voltando então para a estrutura, então tem a dedicação, a dedicatória, né? E depois a narração, que é a grande parte da epopeia, que ocupa a maior parte dos cantos, ok? E o epílogo, que é o final. E esse final, no caso, Camões já está um pouco desiludido, né, com o povo português. Se durante todo o poema épico, né, todas as outras partes ele valoriza, no final a gente já percebe esse tom, né, de desilusão. Por quê? Até mesmo pelo fato de Portugal perder para a Espanha depois, por questões históricas, né, de perder aí a sua grandiosidade política, os seus domínios políticos, enfim, tá? Nós precisamos mencionar que Os Lusíadas é um poema épico, mas não é épico somente, é predominantemente épico, mas tem partes líricas, tem partes de crítica,